Olá, artistas da música! E aí, queridinhos? Como tem passado a quarentena? Eu acredito que para todos nós que vivemos de arte, está sendo um período de grande desafio, né? Muitos, se não todos os nossos trabalhos cancelados, a diminuição da nossa renda mensal. E assim, sem querer diminuir, né, essa questão da pandemia, até porque sim, é preocupante, mas é exatamente por não ser um evento pontual, né, e por não sabermos quando a nossa rotina voltará a ser como antes, é que eu acredito que é preciso buscar formas de nos reinventar, nos adaptar a essa nova realidade. Vamos combinar, né? Que nós artistas nos reinventamos cada dia, já que temos sempre que estar buscando novos meios de chegar no nosso público, de pagar as nossas contas com a nossa arte. É um momento que podemos usar para dar aquela pausa, mesmo que forçada, para a gente olhar com mais calma, carinho, com profundidade para o nosso trabalho, para esse trabalho que viemos feito até o momento na nossa música, seja ela o estilo que for, seja ela solo ou com banda, seja qual for a sua estética musical. E por isso que eu quero compartilhar esse vídeo com vocês e um pouco do que tem sido essa experiência diante das minhas pesquisas sobre a performance do artista na música. Mas para começar a falar disso, primeiro eu gostaria de me apresentar, né? Porque afinal, quem é essa louca falando aqui comigo, né? Muito prazer, eu sou Thaís Foristo, ou Tata, ou Zóia, ou Florestal. Tá, mas por que tantos nomes? Porque eu, pessoalmente, gosto de me organizar, de organizar as linguagens artistas com as quais eu trabalho dessa maneira. Isso é um gosto extremamente pessoal. Um artista, ele pode usar o mesmo nome artístico em qualquer linguagem ou nas muitas linguagens que ele usar e expressar. Essa é a forma como eu busco me organizar e como funciona pra mim. Bom, eu sou de Ribeirão Preto, uma cidade no interior do estado de São Paulo, e eu comecei a estudar teatro, e na graduação em artes cênicas um mundo de várias possibilidades se abriu e eu quis mergulhar um pouco em algumas delas. Hoje em dia, além de atriz, eu também trabalho com arte e educação, palhaçaria, produção cultural e música. Todas essas linguagens, sem exceção de nenhuma, me auxiliam em todas as outras. O meu trabalho de atriz é sempre complementado com o trabalho que eu desenvolvo com a palhaçaria, com a arte e educação, com a música e, obviamente, né, muito importante, a produção e a autogestão. Eu acredito que buscar me especializar em outras linguagens artísticas me dá embasamento e um leque maior de possibilidades. Por isso que eu sempre aconselho os artistas em geral que busquem conhecer outras áreas da arte, não para você virar um expert nela, mas se você quiser, você pode, para pelo menos você poder usar ferramentas de outra forma de expressão. E acreditem, sempre vão ter coisas que podem ser agregadas, sejam elas ferramentas, métodos, insights, tudo pode ser aproveitado na linguagem artística que você executar. Bom, vamos direto na parte musical, que é o que eu acredito que interessa pra você que tá vendo este vídeo, né? Como eu uso as ferramentas que as outras áreas me trazem no meu trabalho como musicista. No ano de 2008, eu participei de um espetáculo musical na faculdade e até então eu gostava muito de música, né? Mas nunca havia me desafiado a aprender algum instrumento ou a cantar como uma forma de expressão mais profissional. Só no chuveiro mesmo. Nessa montagem teatral, eu tive a oportunidade de experimentar a música dentro do teatro. Isso me encorajou a buscar estudar um instrumento, a estudar o canto. No caso, eu escolhi o violão.
Com os estudos eu comecei a perceber um gosto pela composição e execução de trilhas sonoras, né? Porque estava ligado ali diretamente ao teatro. Tanto elas gravadas quanto ao vivo, nos espetáculos. No final da graduação eu percebi, né? Comecei a fazer essas composições e percebi que eu precisava buscar uma especialização maior, tanto até teórica, para entender o que eu estava fazendo até então nas minhas composições. Porque até então eu estava fazendo tudo de uma forma muito ainda intuitiva. Com isso, eu entrei para um conservatório onde eu fiz de 2011 a 2013 a formação de técnica em música. Aí você me pergunta o que os demais ofícios artísticos com os quais eu trabalho agregam na minha linguagem musical. O teatro, eu acredito que ele pode me ajudar na interpretação das letras, né, das músicas, expressão facial, corporal, melhorar a minha comunicação, timidez, o meu conhecimento dos meus instrumentos, porque afinal não é só o instrumento musical que nós utilizamos no palco, né? A voz e o corpo também são instrumentos fundamentais ali para nossa comunicação. Na palhaçaria, ela trabalha em mim a habilidade do improviso, a prontidão para lidar com o público, a espontaneidade. Na arte-educação, eu acredito que conseguir passar minha experiência para outras pessoas faz com que eu também consiga entender mais de mim, do meu trabalho, das minhas ferramentas, dos meus próprios limites, dos meus pontos fortes e fracos e aprender a lidar, o que precisa evidenciar e o que precisa melhorar no meu trabalho, né? E a produção musical, claro, para conseguir minimamente andar com as minhas próprias pernas e me autogerir nas vendas dos shows, na criação de material, redes de contato, até escritas de projetos, né, e tudo mais. Veja bem, né, essa parte da autogestão, da produção cultural, não impede que eu tenha um outro produtor trabalhando comigo, por exemplo. Mas eu acho bastante importante os músicos entenderem essas etapas da produção, né, e saber minimamente desenvolvê-las, até para estar em parceria com o produtor, né. Bom, mas isso quer dizer que eu realize isso tudo que eu falei com total maestria e que eu sou a dona da verdade? Não, claro que não, óbvio que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acredito que tudo é um eterno aprendizado e teste. Talvez uma coisa que sirva e que me ajude não funcione para outro artista. Isso você tem que testar a partir do seu trabalho, ver o que cabe você agregar dessas outras experiências e o que não cabe. Uma vez eu vi uma mulher que, enquanto gritava, dançava, rodopiava, parecia um grito em tom maior, cheio de sol de lá de cá, de si. Eu sou aquela que chamaram louca, sou o sorriso do canto de boca, um rachado de parede oca. Bom, esse vídeo ele foi gravado no Sarau As Mina Tudo, lá em São Paulo, no Jazz Bee. Foi uma das minhas primeiras apresentações com essa caracterização, com essa busca por essa persona, né? Como eu venho dessa vivência de trilhas para espetáculos, eu tenho me encontrado na produção musical eletrônica e experimental. Porque eu acredito que é um meio que tem me aberto muitas possibilidades e junto com isso eu tenho trazido também para o meu show os meus pontos fortes, que é a atuação, que é mesclar a questão cênica, performática, inserindo pequenas cenas, buscando a interação direta com o público, olho no olho, as intenções de cada música, né, tentar passar. Como vocês puderam ver no vídeo, eu criei uma persona. O meu nome artístico na música é Florestar. Eu escolhi uma forma para eu me apresentar, né, um nome que eu acredito que já sugestiona alguns símbolos, um figurino, uma maquiagem, e apesar de ser uma persona, né, claramente ali uma persona, não é a forma usual como as pessoas costumam se vestir, se portar, eu não costumo pensar como um personagem, eu costumo pensar como um alter ego
Porque, na verdade, aquela sou eu. Sou eu com as minhas verdades, a forma mais honesta que eu consigo demonstrar de ver o mundo, de acreditar na arte que eu faço, mas fazendo tudo isso de uma forma estética e cênica, né? E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Aí vocês me perguntam, mas eu preciso me vestir diferente, fazer uma maquiagem, sair fazendo coisas que eu não faria? Não, claro que não, como eu já disse. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Mas você tem que ser verdadeiro, porque o público ele só se identifica, só quer ver trabalhos que são genuínos. Dificilmente um artista que odeia o que faz vai alcançar o sucesso. Eu, pelo menos, não tenho essa referência. Nós, artistas da música, nós precisamos ver a nossa execução musical pública como uma manifestação cênica. Isso é muito importante. Você já tinha parado para ver o seu show como um espetáculo cênico? Estudar teatro me ajudou e me ajuda, né, a ver o meu show como um espetáculo que exige um começo, um meio, um fim, um clímax, um roteiro e os porquês de cada música ser pensada naquele lugar, a roupa com a qual eu vou me apresentar, porque por mais que a roupa que você escolha seja cotidiana, a sua cor, a sua modelagem também vão comunicar algo. Pensar na iluminação, como é a abertura do seu show, como é a finalização, a sua preparação antes de subir no palco, a sua expressividade lá em cima, tudo isso você precisa pensar, né, com um material para o seu show, com a preparação do seu show, né? Afinal de contas, o público ele estará lá para te ver, né? Não é só para te ouvir. Fosse assim, a maior renda da área musical viria da execução mecânica e não de shows. A gente sabe que essa não é uma realidade. Fosse assim, as pessoas não pagariam para ir te ver ou para ver a sua banda pessoalmente ali, né, no cara a cara. Ou no caso de agora, né, essa época em que estamos vivendo, para ver a sua live, para acompanhar os seus trabalhos nas redes, para consumir os seus videoclipes e etc e tal. Nessa era digital, mais do que nunca, né, a imagem faz o artista. Você vende uma ideia ao se apresentar, querendo você ou não, né? A sua imagem, a sua personalidade são as primeiras coisas que as pessoas irão se identificar no seu trabalho. Então, engana-se o artista que ainda está preso na questão apenas musical. Ai, mas eu tenho que tocar bem, executar bem. Não preciso ficar fazendo caras bocas, o pessoal tá lá pra ouvir o meu som. Fazer o nosso trabalho da melhor forma possível é o mínimo para quem quer trabalhar profissionalmente com isso, né? Mas o que eu posso dar a mais para que as pessoas venham comigo, né? Isso não é só de agora, né? Essa questão da imagem é de sempre. Os grandes artistas da música que marcaram a história vêm carregados de símbolos à sua volta, à volta da sua persona, né? Isso vai muito além da execução musical. Por exemplo, Carmen Miranda, Ney Matogrosso, Nina Simone, aqui na questão mais contemporânea, Lineker, Amy Winehouse, Freddie Mercury. Eu poderia ficar aqui citando outros e outros que se destacam para além dos ouvidos, né? Que iam ou vão para o âmbito performático mesmo, carregando simbologias, discursos consigo e com o seu fazer musical. E isso aproxima a pessoa para o nosso lado. Quando você vê nas suas redes a foto de um álbum novo ou de alguém que te chama a atenção, que você percebe uma estética, um cuidado, uma identidade naquela imagem, até uma personalidade com a qual você se identifica, o que é a primeira coisa que você faz? Você vai correndo ouvir o trabalho dessa pessoa, dessa banda, né? Ou até mesmo se for o contrário. Se você ouvir uma nova música que você curtiu, achou interessante, o que você faz? Você vai lá na página do artista, da banda, do conjunto, para ver
como que ele é, como se apresenta, quais as suas ideologias, e isso te faz gostar mais daquele artista, se identificar mais ou não, né? Isso vai te fazer consumir o trabalho dele ou não. Então, nós precisamos pensar essas coisas de forma relacionada. A sua performance, sua imagem, com o seu fazer musical e a forma de apresentar o seu produto, né? Que é o show, ou o videoclipe, ou as suas parcerias, seja lá o que você estiver pensando aí na sua cabecinha, o que você estiver criando, né? Para isso, né? Pra gente fechar melhor essa ideia da performance, da música, dessa mistura toda que uma complementa a outra, eu pensei em 5 perguntas que precisam ser pensadas por você que quer melhorar a sua performance, seja no palco, ao vivo, seja nas suas lives, seja nas suas conversas com os seus seguidores, nos seus videoclipes e tudo mais. Então, essas 5 perguntas são: pergunta número 1. Qual a minha identidade musical? Aqui nós vamos além da escolha do gênero que a gente trabalha, né? Para adentrar em questões também mais profundas, como quais as minhas motivações para fazer música, se eu represento, né, algum tipo de público específico, o que eu quero comunicar, os meus ideais, a forma como eu enxergo o mundo. Eu estou sendo genuíno com o que eu acredito como arte, né? Claro que essa questão, ela se dá muito conforme você vai realizando o seu trabalho e se descobrindo, né? Mas eu acredito que depois de uma caminhada e uma experiência de execução das suas obras, é preciso que a gente dê 3 passos para trás para entender o que se tem feito e para tentar se encontrar nisso tudo que tem sido realizado, nesse limbo criativo que eu costumo falar, né? Número 2. Estou conseguindo transpassar essa identidade musical? Acreditem se quiser, muitos músicos podem pensar que essas informações estão claras na forma com a qual elas estão sendo apresentadas, mas não estão. Pode ser que alguma coisa ou outra esteja subentendida numa composição, mas você tem que pensar quais as ferramentas que de fato você usa para transpassar a sua identidade para a sua obra. Você tem algum estilo de vestimenta, alguma forma de se comunicar, de se expressar, algum discurso sobre alguma temática mais recorrente que você aborde nos seus shows? Eu não sei, isso pode ser feito de muitas formas, mas é necessário parar para pensar nisso. Porque muitas vezes a gente está achando que está passando uma coisa, quando na verdade a gente não está sendo efetivo e a imagem não está chegando com força nas pessoas, né? Você não, de jeito nenhum, não precisa inventar maneiras de se apresentar que não lhe deixem confortável. No meu trabalho eu procurei por uma forma diferente de me caracterizar, né? Porque eu tenho essa questão cênica forte no meu trabalho, mas você precisa sim pensar na roupa que você vai fazer seu show, se possível deixá-la só para aquilo, pensar em algumas opções, por que aquelas e não outras, por que aquelas cores, por que você se posiciona no meio do palco, por que inserir determinado discurso em determinada parte do show. Tudo isso precisa ser pensado enquanto artista da cena. Pergunta número 3. Como eu me preparo para entrar em cena? Cena sim, né? Porque quando você entra para executar um show de música, você está entrando em cena. E será que, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nessa correria que são os shows, a gente já parou para pensar na grandiosidade de tudo isso? Pode parecer chato ou caxias da minha parte, mas
Eu acredito que quando você sobe no palco, é de extrema importância que você tenha controle daquilo que vai ser feito. É claro que as interações, as improvisações, isso irão acontecer e precisam acontecer, porque o show ele é vivo, mutável, né? Não tem que ser aquela coisa quadradinha. Mas você tem que estar disponível. Tem que estar focado no seu objetivo lá em cima, para que a sua comunicação com o seu público seja efetiva, né? Porque afinal é isso que a gente faz quando a gente faz arte, né? Seja qual linguagem a gente se comunica. Então, a sua preparação antes de subir no palco, os seus aquecimentos, os estudos anteriores, a concentração, tudo isso vai contribuir na sua performance lá em cima. É de muito bom senso que você crie essa rotina, né, de exercícios para você se preparar nesses momentos antes de você se apresentar. Pergunta número 4. Estou pensando no meu show como uma manifestação cênica? Bom, aqui a gente pode pensar em show também como uma obra, pode ser uma live, um videoclipe, né, apresentação, pode ser alguma entrevista que você dê para algum canal. O show em si, ou essa obra isolada, ela transmite uma mensagem, né? E a forma como que você vai executar isso precisa ser pensada. Esse espetáculo, ele vai precisar de um roteiro dinâmico, então pensar quais músicas vão entrar, por que elas vão entrar, quais as ordens, quais as temáticas que você aborda em cada uma delas isolada e qual a temática abordada no seu show como um todo, como que você realiza a abertura, quais os intervalos que você vai usar para se comunicar diretamente com o seu público, as informações que são imprescindíveis que a plateia saiba. Tudo isso e muito mais coisas fazem parte de um roteiro dramatúrgico do seu show, por exemplo. Outra coisa também é como se apresenta a cena. Podemos pensar em iluminação. Vai ser um único foco no meio, no banco que você vai ficar com o seu violão ou não? Vão ser várias luzes coloridas? Você vai usar algum cenário junto ali com você, que dialogue com a sua temática, climas, fumaças, disposição da banda, dos instrumentos. Nessa questão da cena, também entra aquilo que a gente tinha conversado sobre o figurino, né? Sobre a forma como você vai se apresentar e performar. Ela tem que estar condizente com tudo aquilo que está na sua volta. E acredite, gente, um artista, ele pode ter a técnica que for, se ele não pensar na sua apresentação de uma forma estética, na interação com o seu público, em trazer a sua verdade, o seu amor naquilo, esse artista não afeta o seu público e não existirá comunicação. Vamos para a nossa quinta e última pergunta. Qual a rotina diária que preciso estabelecer para me comunicar mais efetivamente com o meu público? É isso durante, mas não somente na hora do show, tá? Nesse item, nós voltamos lá na primeira parte da nossa conversa. Quais outras linguagens e ferramentas que me auxiliam nesse processo de diálogo com as pessoas que acompanham o meu trabalho? Quais os mecanismos que eu vou usar para trabalhar a minha timidez, a minha espontaneidade? Gente, isso é imprescindível, né? Nós somos comunicadores e por mais tímidos, inseguros, seja lá o que nós formos, é preciso respirar fundo e encarar o seu público, ter conteúdo para passar para quem te acompanha. Pensar também, né, nessa quinta pergunta, as práticas de estudo do seu corpo, né? O corpo como um instrumento expressivo, as práticas de estudo do seu instrumento musical, a autogestão, né? Que também é importantíssima, como que eu me relaciono através das mídias sociais. Mídias sociais, esse também é um item importantíssimo, principalmente, né, agora, diante do cenário pelo qual a gente está passando.
Não adianta a gente achar que a pessoa vai nos achar do nada nas redes sociais, vai curtir nosso som, vai virar nosso seguidor. Não é assim que funciona, né? Você precisa criar conteúdo, movimentar suas páginas, ter uma constância de postagem, até mostrar o seu dia a dia mesmo, né? Isso vai aproximar os seus seguidores. Isso também, né, essa movimentação toda vai fazer com que você apareça cada vez mais nos feeds. Bom, é isso, né? Essas 5 etapas aí que eu preparei para vocês. E claro que é muita coisa, né, que precisa ser falada, não vai caber num único vídeo. Eu busquei preparar esse material para vocês com o máximo de explanação sobre o assunto, mas, bom, é claro que todos esses questionamentos e essas reflexões, né, elas estão sendo passadas ainda de uma forma mais rápida, né, mais superficial. Bom, eu penso que foi para plantar aí uma sementinha no trabalho de vocês, dar aquela cutucada básica, né, para usar aí esse período mais introspectivo, pelo qual a gente tem passado, né, para pensar no nosso trabalho e no que de fato estamos dando para o nosso público. Bom, eu estou estruturando e produzindo uma série de vídeos com alguns módulos que vão abordar esses conteúdos assim, de uma forma mais destrinchada, né? O passo a passo de cada etapa, reflexões mais precisas sobre a importância, né, da performance do artista, né, do estreitamento de laços com quem acompanha o seu trabalho, os conteúdos das mídias sociais, listas de exercícios que podem te auxiliar na questão cênica, para trabalhar o seu corpo de uma forma mais expressiva, a sua timidez, a sua interação e etc e tal. E é claro que também será abordado, né, o passo a passo para você pensar no seu show como uma obra visual, uma obra que chegue nas pessoas de forma efetiva e atrativa, né? Bom, para você conhecer mais sobre esse trabalho que eu tenho pensado, me sigam nas redes sociais, as informações estão aparecendo aqui embaixo, em algum lugar aqui deste vídeo. E se você se interessar em receber maiores informações sobre essa série de vídeos, né, na qual vamos refletir sobre a música e a performance, me manda um e-mail falando lá, né, demonstrando seu interesse, que eu respondo as suas dúvidas e os mecanismos para você ter acesso a esse conteúdo, tá certo? Eu quero muito agradecer a Casa das Artes, que é um espaço muito importante aqui na cidade de Ribeirão Preto. Bom, muito obrigada pela oportunidade e entrar nessa mostra tão importante em tempos de Covid-19, tão importante para esse momento, quanto também para a gente documentar nossas obras, os estudos que têm sido feitos pelos artistas nos tempos de hoje, né? Sigam também as redes da casa, estão aparecendo aqui em algum lugar para vocês, e continuem acompanhando porque vai ter muito conteúdo relevante para ser aproveitado. E a Casa das Artes também está com uma vaquinha virtual e é muito importante, né, o seu apoio nesse momento para que mais vídeos, mais obras e mais informação possa adentrar a casa e as pessoas de uma forma mais democrática, né? Toda ajuda é bem-vinda, os seus compartilhamentos e também na ajuda da divulgação, manda esse vídeo para algum amigo que você acha que vai curtir, e também os outros conteúdos que forem aqui aparecendo no canal da Casa das Artes. E eu vou ficando por aqui, mas a gente continua essa conversa nas demais redes, né? Eu estou à disposição de vocês para maiores informações de acesso aos conteúdos e aos módulos que eu estou preparando para vocês mergulharem de cabeça. E também estou lá para conversar sobre música, arte, sobre a vida. E é isso aí, vamos nos apoiar, criar, né, essa rede e tentar passar por isso da melhor forma e juntos. Fiquem bem, se possível, fiquem em casa. É isso, um beijo e tchau, tchau.